Se você tem 42 anos ou mais, você está no melhor momento para sair do corporativo e empreender. E eu vou te explicar exatamente por quê. Eu tenho mais de 10 anos de experiência conduzindo executivos nessa transição de carreira para sair do corporativo e empreender. Já foram mais de 1.200 profissionais auxiliados. E uma coisa eu posso te dizer, existe um conjunto de fatores que vão conduzindo para um momento ser mais favorável para essa mudança. E esse momento, curiosamente, acontece por volta dos 42. E é exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. O que é esse fator temporal silencioso que acontece? Por que tanta gente nessa mesma idade está sentindo essa inquietação da mudança? Como que o mercado te enxerga? E o que pode acontecer se você escolher ignorar essa voz que está aí dentro de você? Então fica até o final que eu acho que vai ser interessante. Aos 42, tem muita gente que está no auge da carreira. Tá numa boa posição, com bons projetos, o mercado valoriza, reconhece, mas nos bastidores algo silencioso começa a acontecer, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Do lado de fora, o ambiente corporativo começa a se reorganizar. Você começa a perceber que fica mais difícil você se recolocar. Além de demorar mais, as oportunidades que vêm nem sempre são promoção. Às vezes, para você conseguir mudar de empresa, você precisa aceitar uma movimentação lateral. E você olha para o mercado e começa a ver que profissionais muito bons e experientes também estão fazendo movimentações que são laterais ou até para empresas de menos expressividade. E eu reparo isso. Quando eu olho nas redes sociais e eu vejo movimentações que estão acontecendo no mercado, eu vejo profissionais da minha época do corporativo, que eram aqueles mega profissionais, os intocáveis, e eu começo a ver esses profissionais em empresas cada vez de menos renome. Então é quase como se eles já estivessem na curva descendente de representatividade para o mercado. Então, enquanto para o mercado você começa a não ter mais aquele brilho, parece que você já não está mais no alto, fica mais difícil, né, essa recolocação, os projetos começam a não ser mais exatamente aquilo que você quer, começa a te dar um cansaço corporativo. Então você vê no mercado as oportunidades já não são mais exatamente aquelas que você gostaria. E por outro lado, você vê uma galerinha de 20 e poucos anos de idade, com sangue no olho, aceitando trabalhar 10, 12 horas, ganhar metade do que você ganha, um foco, sabe, vestindo a camisa da empresa, favorável para todo aquele discurso, né, de somos uma família, e realmente querendo galgar os degraus dessa escada hierárquica, com disposição para fazer o que precisa ser feito, indo no happy hour para socializar, enfim, realmente vestindo essa camisa. E você já está com um cansaço corporativo. Você já olha para essas politicagens e aquilo já não te conquista mais. Você já tem um olhar mais crítico, você não quer mais viajar tanto, você já está olhando para esse cenário com outros olhos. Isso não tem nada de errado, isso simplesmente significa o corporativo se rearranjando e priorizando um pessoal mais novo, mais barato e mais moldável. Então, enquanto do lado de fora está acontecendo toda essa movimentação, que é o corporativo se rearranjando e transferindo as melhores oportunidades para a galera mais nova, sabe o que começa a acontecer? Dentro começa a vir também uma grande insatisfação. Você começa já a sentir que esse não é mais o seu lugar. E não é à toa, tá? Existe uma teoria chamada Teoria dos Setênios, que foi criada por Rudolf Steiner, que é o precursor da antroposofia. É uma linha da filosofia que olha o ser humano como um todo. Corpo, mente e espiritualidade. E essa teoria dos setênios percebeu que a cada 7 anos tem uma parte da nossa vida que está em evidência. E isso influencia o que é prioridade para a gente naquele momento. Por exemplo, vamos pegar o setênio dos 7 aos 14 anos, que é o setênio aí da adolescência. Enquanto na parte do corpo tá tendo o amadurecimento dos órgãos sexuais, na parte de mente, tá todo mundo meio que procurando pertencer a um grupo. É o momento em que os adolescentes estão buscando a expressão da sua identidade, estão buscando pertencimento. Então tá todo mundo mais ou menos passando pela mesma coisa. E isso, a cada setênio, existe algo que está em foco, que está como prioridade. E quando você chega no setênio dos 42 aos 49, isso acontece muito profundamente na hora de você reavaliar as escolhas da sua vida. É o momento em que você busca por mais autenticidade. Você não quer mais viver de acordo com as regras das outras pessoas. Não faz mais sentido para você o dinheiro só pelo dinheiro. Você começa a priorizar as escolhas que te levam a um reencontro com você mesmo, a você ser mais autêntico, viver mais de acordo com seus próprios valores. Não é tanto mais para fora, mas agora é um olhar para dentro. A busca por validação externa, por cargos, por status, por reconhecimento, dá lugar a uma busca por uma coerência interna. E é aí que as mudanças começam a acontecer, tanto na tua vida profissional como na vida pessoal também. É o momento de ruptura, de reavaliar o que faz sentido manter e o que faz sentido ajustar. E também é o momento da queda das ilusões.
Você já sabe como é que funciona o jogo do corporativo. Você não tem mais expectativas que vai mudar quando você sair de férias, ou quando você mudar de área, ou quando assumir um novo chefe. Você não tem mais essa ilusão de que aquilo vai mudar. Então você percebe que se alguém precisa mudar, esse alguém é você. E aí começa também a entrar em cena uma palavrinha maravilhosa que é legado. Você começa a se preocupar com o impacto que você está deixando no mundo. As pessoas começam, mesmo aquelas que nunca deram aula antes e que nunca acharam que teriam esse tino, né, para ensinar, elas começam a sentir vontade de passar para frente aquilo que elas aprenderam. Como se aquilo não devesse terminar com ela, mas realmente seguir em frente. Se tudo aquilo que ela aprendeu, que ela passou ao longo da vida, pudesse ter utilidade. E isso valida a sua própria existência. O foco deixa de ser o que eu conquistei e passa a ser o que eu vou deixar. O que fica de mim? Que marca é essa que eu estou deixando no mundo? E é por isso que tantos profissionais nessa idade se tornam excelentes consultores, treinadores, mentores, porque eles unem essa bagagem de anos e anos e anos do corporativo com essa vontade natural e autêntica de compartilhar esse conhecimento. E aí sim, existe um novo sistema que vai se rearranjando, porque isso faz muito sentido para você e faz sentido também para o mercado, porque tem inúmeras empresas de médio porte que precisam desse conhecimento que você tem para oferecer. Olha que coisa linda, né? Como o sistema foi se rearranjando. E se você for estratégico e souber aproveitar esse momento com inteligência, você pode aproveitar o que poderia ter sido uma queda no teu prestígio, na tua representatividade, para criar uma nova etapa muito melhor da sua nova carreira, porque essa sim é baseada 100% na tua autenticidade. É quase que realmente como se fosse uma curva normal, né? A tua carreira. No corporativo, você cresceu, chegou nos 42 no auge, e aí é o momento onde você faz uma escolha. É claro que algumas pessoas vão continuar crescendo no próprio corporativo, mas é cada vez mais raro. E aí você escolhe se você vai criar uma nova curva normal para você, baseada nesse novo momento de vida, ou se você vai começar a fazer esse movimento de migração descendente. E você tem noção do tanto que você tem para compartilhar depois de 20 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos no corporativo? O tanto de conhecimento, o tanto de decisões difíceis que você tomou, o tanto que você aprendeu a lidar com situações complexas, tomar decisões com cenários de incertezas, conduzir equipes, liderar áreas. Você tem uma bagagem que muitas empresas pagariam por isso. Tudo que você precisa fazer é estruturar isso no formato de um negócio. Inclusive, se você quiser, algumas vezes por ano, eu faço um workshop ao vivo e online explicando como fazer isso. Como pegar o teu conhecimento e estruturar no formato de um negócio lucrativo de consultoria, de treinamento, de mentoria. Se você quiser participar, é só tocar no link que vai ter aqui embaixo nos comentários e garantir a sua vaga. Esse é o primeiro passo para você dar um caminho concreto, né, para essa insatisfação e realmente estruturar o teu negócio. Bom, mas voltando, né? E o que pode acontecer? Então, imagina você entendeu como é que funciona esse sistema se reorganizando, você entendeu por que os 42 são um momento ideal para você fazer essa mudança, essa inquietação que está surgindo dentro de você não é à toa, né? É por isso que está todo mundo meio que passando por isso. Eu tenho certeza que você deve ter amigos conhecidos que também estão nesse momento de reavaliação. Então é uma coisa muito mais profunda, né, do que simplesmente eu não gosto dessa empresa ou desse trabalho. É realmente algo que vem de dentro, vem da tua alma. Agora, e se eu escolher ignorar isso que está acontecendo? Posso? Claro que você pode. A questão é que esse é um barulho interno, não é externo. Não adianta trocar de empresa, trocar de chefe, trocar... Se você já está nesse momento sentindo uma grande desconexão, quanto mais você postergar esse momento de mudança, mais você vai gastar a sua energia vital para simplesmente ter que se encaixar nesse lugar. Porque você já está num lugar que não te cabe mais, certo? Você está se espremendo para caber. Agora, se você não faz essa mudança e continua se espremendo, você vai gastar toda a energia que você teria para estar construindo o seu negócio para caber no lugar que já não te comporta mais. Então a tendência é cada vez mais você criar conflito, né? Você começa a criar conflito interno, depois esse conflito extravasa para os seus relacionamentos, depois esse conflito pode se transformar em somatização, pode começar a afetar a tua saúde física, a sua saúde mental, porque é algo dentro de você que está clamando por mudança. Então, se você já está sentindo nesse momento, ou esse momento do desconforto, ou se você está sentindo até já esses sintomas, né, de conflitos familiares, de relacionamento, se você está sentindo que a tua saúde está afetada, que você está mais irritado disso, que você está cansado, que isso está afetando a tua vida, é sinal de que você já está deixando passar esse ponto. Está na hora de tomar uma decisão. E isso afeta inclusive a tua autoconfiança, que é a maneira como você avalia o teu trabalho. Isso começa a te afetar, a minar a tua autoconfiança. Então, quanto mais tempo você se prolonga nessa situação, mais tempo você está arrastando algo que só está
te sugando, né? Tá te colocando para baixo. Esse distanciamento entre quem você é e o papel que você está assumindo, ele vai ficando cada vez maior. Esse daqui é o vazio que você sente. Em inglês a gente tem até um termo para isso que é o void, né? Então é a diferença entre quem você é e o papel que você está atuando. Essa é a consequência de você tentar ignorar essa voz e continuar forçando se encaixar num lugar que não cabe mais. E eu super entendo o que você está passando, tá? Porque eu também passei por isso. E eu passei, inclusive, mais cedo, no CPN anterior, nos 35. E eu também tive essa inquietação, também tive que tomar uma decisão sobre essa questão da mudança. Inclusive, eu gravei um vídeo contando sobre como é que foi o meu processo de transição de carreira. Se isso te tocou, faz todo sentido você assistir esse vídeo logo em seguida, porque ele vai te trazer ainda mais insights poderosos. Então, ó, terminando, clica aqui e assiste o vídeo. E aproveita e me conta aqui embaixo o que você achou, fez sentido, você se vê reconhecido nesses pontos que eu falei? E se fizer sentido também, encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.